sou estudante de artes visuais. Eu trabalho principalmente com fotografia analógica e aquarela, mas também tenho um fazer mais contemporâneo. A figura humana, acho que é o meu tema central, assim, questão de sexualidade, gênero. Também eu li um texto esses dias que estava falando sobre a questão da mulher ser muito representada morta nas artes também, que é uma coisa que eu quero diferente, sabe? Eu quero uma mulher transbordada de vida, eu quero uma mulher muito viva, muito ativa, muito dona de si, empoderada. Uma mulher dona do seu corpo, muito próxima do seu corpo, sabe? Uma pessoa que conhece o seu corpo. Porque muitas vezes as mulheres, a gente não tem essa educação, né? Ah, não mexe aí, não se toca, não se esconde, né? Ah, fecha as pernas. Queria ir contra essa delicadeza, assim, queria achar uma forma mais forte, mas eu acho que a delicadeza também tem força, sabe? E daí eu comecei a usar a força da delicadeza como uma arma mesmo, sabe? Tão exposto e ao mesmo tempo tão escondido. Foi assim durante séculos com o corpo feminino. O que vem de nós pode ser motivo de tabu, o que nos constitui pode até nos envergonhar. No programa de hoje, a relação do corpo feminino com a sociedade. Fique com a gente, o TVE Repórter está começando. Parece um arsenal de tortura, mas são auxiliares para embelezamento. Pinça para limpar as sobrancelhas, alicate para cortar as cutículas e uma cera dolorosa para tirar os pelos do corpo. Muito do que cresce no corpo feminino parece ter um só destino: ser arrancado para deixar a mulher mais bonita, mas não para ir a mim. Pedindo para tu me mostrar tua perna. Tá bom? De tanto esquecer de depilar, Yamine também esqueceu de se cobrar, mas ouviu cobranças quando deixou de raspar as axilas. Situação de trabalho, na época eu tinha uma bolsa, eu trabalhava num ambiente mais assim de escritório e tal, e teve situações assim de comentários de não minha chefe, assim, mas pessoas que de alguma forma eram superiores que, né, questionavam, mas nunca diretamente, nunca assim, por que tu não, sabe? Mas tipo assim, hoje tem reunião, põe um casaquinho, sabe? Estar ou não dentro do padrão, seguir ou esquecer as regras que dizem o que é bonito em uma mulher. Foi meio que quando eu percebi o quão político era isso, sabe? Que não era só tipo, uma escolha individual, pessoal. E sim uma questão mesmo de um posicionamento, né? Tipo, eu estou escolhendo fazer isso com o meu corpo. Bueno, se nós temos pelos no nosso corpo, né? E a gente gasta dinheiro, causa dor no nosso corpo, né? Por que o estranho é quando alguém deixa de fazer isso? É como se, tipo assim, as pessoas estranhassem que eu não deixo o meu corpo do jeito que ele é. Sabe? E não estranham o fato de pessoas se submeterem periodicamente a dores e gastarem dinheiro fazendo uma coisa que às vezes elas nem pensam se elas querem. Queria te pedir para tu nos mostrar a tua gaveta dos sutiãs. A gaveta dos sutiãs, assim, não existe. Eu tenho talvez uns tops de esporte, assim, mas teve algumas situações, assim, que eu usei de novo, né, com, enfim, algumas roupas, mas meus, assim, eu não tenho. No dia a dia, não? Não, eu evito. Uhum. E por quê? Daí é uma questão bem de conforto mesmo, assim. Sem usar sutiã e sem absorventes descartáveis. Yamine adotou esse coletor de silicone, que pode ser usado muitas vezes.
É prático, tu não gasta dinheiro, tu usa sempre o mesmo. Todas as questões práticas ajudam, tá? Mas pra mim, assim, teve uma coisa muito forte da relação diferente com o corpo. Que tu tem uma relação, tu tem que encaixar ele dentro, né, de ti, tu tem que sentir. E a coisa do próprio sangue também, de tu ver, a gente não vê, né, a gente vê uma mancha em alguma coisa que, ok, sabe, é o meu ciclo. Não, mas de ver qual é a textura dele, qual é a coloração, o quanto é. Eu nunca tinha a ideia de quanto é que saía num fluxo menstrual, porque a gente não vê. E ver pode chocar. A paquistanesa Rupi Kaur chegou a ter essa foto censurada na internet por estar menstruada. Esta propaganda destaca que para se manter limpa é preciso estar longe do fluxo menstrual. Evolution, o único absorvente com centro mais profundo que prende o fluxo longe da pele. Menstruação sempre foi um dos assuntos mais escondidos do corpo da mulher. Mas aos poucos esse fluido, que é tão comum, já começa a aparecer. Em 2015, a ativista indiana Kiran Gandhi participou de uma maratona. Correu 42 quilômetros sem usar absorvente. Queria mostrar que as mulheres não precisam ter vergonha de algo que é tão natural. E até a publicidade se rendeu. Um comercial mais recente da mesma marca agora reforça que as mulheres podem desempenhar qualquer atividade quando estão menstruadas. Luana também aprendeu muito com a menstruação. O contato com a menstruação e com o nosso sangue, ele é o princípio da cura de muitas doenças, sabe? Da cura de endometriose, de miomas, de cólicas terríveis, né? Como a gente não teve esse... Como é que eu vou dizer? Como a gente não teve acesso a esse ensinamento que o nosso sangue, que a menstruação pode ser prazerosa, que a menstruação pode nos trazer, como é que eu vou dizer, um entendimento da vida e das coisas. Ao negar o feminino, nosso lado feminino, ao negar a menstruação ou ao interromper o ciclo natural do nosso próprio corpo, o nosso corpo grita. Pelo amor de Deus, por favor... Eu quero sentir. Essas pinturas aqui foram feitas pela Luana. Mostram emoções, mostram uma vulva, o corpo feminino. Agora, o surpreendente é que essas pinturas foram feitas pela Luana com o sangue menstrual dela. Como é que tu fez, Luana, e por que tu decidiu pintar com o teu sangue? Eu decidi pintar com o meu sangue porque eu comecei a desmistificar, na verdade, a questão do sangue menstrual e da minha relação com ele. Então, a partir do momento que eu comecei a usar o copinho, o sangue começou a ficar aqui. E como eu gosto de pintar, sempre gostei de pintar, eu senti que eu poderia utilizar, então, para as pinturas. Meu sangue pode servir para muitas coisas e que ele é sagrado, sabe? Que ele não é algo ruim, né? Que ele é algo bom. Luana era uma bem-sucedida advogada da área do direito do consumidor. O primeiro filho nasceu de cesariana. Quando o mais novo chegou, ela foi em busca de outra lei, a que rege a natureza da mulher. Consigo te explicar assim, a sensação que eu tive, sabe? Quando eu consegui parir o meu filho. E a partir desse parto, realmente muita coisa mudou para mim. E logo o escritório se transformou em um lugar para estudos e vivência sobre o sagrado feminino. Como a gente precisou, na verdade, enfim, queimar os sutiãs, a pílula, tudo aquilo, né? A gente precisou, na verdade, se colocar de novo para se libertar dessa submissão. Eu sinto que a gente colocava muito energia masculina, né? E a gente sentir que o feminino também pode trazer prosperidade.
feminino retorna quando as mulheres se unem para descobrir o seu poder. As próprias mulheres têm medo do poder das mulheres. É que as antigas qualidades e forças femininas são imensas e causam espanto, né? O poder da bruxa, né? Por isso que é chamada de bruxa, porque vira pejorativo, né? E aí ninguém quer ser. É noite e esse grupo se reúne para debater o livro Mulheres que Correm com os Lobos, um clássico que fala como os instintos foram sendo sufocados e os ciclos naturais femininos transformados à força em ritmos artificiais. É um ambiente de conversa, de troca de ideias e de emoções. Entrei nesse universo, me encantei, porque são mulheres de diferentes faixas etárias, cada uma vivendo no seu mundo, no seu período. Então, se descobrir, se conhecer, resgatar valores que se perdeu no caminho, né? Sou encantada. Dançando em círculos, elas resgatam uma prática antiga de vários povos e se conectam umas às outras. Sempre que a gente se junta entre mulheres, existe uma forte conexão, né? E a gente começa a perceber que muitos caminhos e muitas das nossas dificuldades e escolhas são as mesmas, né? Então, participar desse ciclo de mulheres é um presente maravilhoso, poder ver as minhas histórias se repetindo na vida das outras meninas. E é muito produtivo também, é muito acolhedor saber que a gente não está sozinha. A seguir, a arte usada para questionar como a sociedade vê o corpo das mulheres e o autoconhecimento que pode ajudar na cura das doenças femininas. Mulheres em círculo trocando ideias. A cena remete a uma tradição do Velho Testamento, o costume das mulheres se reunirem em uma tenda vermelha durante o período menstrual. Ali elas trocavam saberes e entravam em sintonia com o próprio corpo. Conhecer os próprios ritmos é o trabalho da ginecologia intuitiva, nome que essa terapeuta holística escolheu para o seu trabalho. Andressa parte da ideia de que todas as emoções que não são bem acolhidas podem se transformar em problemas de saúde. Se você tem uma emoção que não está bem resolvida e que você repete, é claro que vai se desenvolver uma doença ou algum desequilíbrio no nosso corpo físico, né? E como mulheres, nosso principal foco de manifestação é o nosso útero, nossos ovários, as nossas trompas, a nossa vagina e os nossos seios. Um exemplo é a candidíase, uma infecção vaginal causada por fungos. Se é uma pessoa que tem uma candidíase, ela pode estar se sentindo frustrada ou insatisfeita com essas mudanças que estão acontecendo na sua vida, ou ela pode estar se sentindo triste por não ter o controle daquilo que está vivenciando, né? Pode ter muitas raízes emocionais do mesmo sintoma, né, que é a candidíase. E aí o corpo dá um jeitinho de mostrar isso. Exatamente, o corpo manifesta aquilo que reprimimos, né? Então ele vai sempre botar para fora, porque tem que sair de alguma maneira, né? Como qualquer outra coisa natural do nosso corpo, para algum lugar tem que sair, né? Se ela não para, por exemplo, para chorar, exatamente, lágrimas, ela vai chorar secreções vaginais. E como tratar o corpo se a causa são as emoções? Andressa não dá as respostas. Não é um consultório onde a pessoa vai sair com uma receitinha, com um tratamento de 12 em 12 horas, que em 3 dias vai estar curada. Não, é isso? Para nada. Não, ela vai sair com muita tarefa de casa. O principal é a autoobservação, mas também esse movimento de dar espaços, pequenos espaços, para que tu possa reconhecer aquilo que tu quer fazer realmente, né? Moara sofria com as candidíases que se repetiam.
fez vários tratamentos com pomadas que não resolviam. Na ginecologia intuitiva, ela precisou fazer um caminho interno para encontrar a cura. De certa forma, acho que eu esperava uma receita, assim, usa tal erva com tal erva, que isso vai curar. E quando ela disse assim, não, isso na verdade está dentro de você, né? É um choque, assim, porque é uma coisa que está sempre ali, mas quando alguém diz, está ali, e você olha de novo. Então, sim, eu tinha uma expectativa, porque quando a gente tem dor, a gente quer resolver aquilo de uma maneira muito rápida, né? E não consegue conviver com a dor. Para curar o incômodo, chás com camomila, banhos de assento e vaporizações são algumas possibilidades. Eu faço isso com plantas, com cristais, com tudo que a gente tiver ao nosso alcance na natureza, né? E vamos dizer, ok, e tu, como tu te sentes? Tu te sentes confortável com fazer um banho de assento, por exemplo? Para ti é bom tomar um banho de assento? Tu te sente confortável com passar um óleo? Tu te sente confortável com tomar um banho frio? Tu te sente confortável com tomar um chá? Eu sim esperava uma receita, mas eu tive algo muito melhor, que foi a cura real disso, né? Então eu não tive mais episódios depois desse tratamento que passou a ser consciente, né? Estar mais consciente do corpo. E das tuas emoções e das também, emoções, quebra as sim. tuas emoções. A gente fez um trabalho aqui no Teia da Lua, que foi a alquimia feminina. E esse trabalho, ele foi muito revelador, porque começou a explicar muitas coisas sobre o próprio ciclo feminino com a ginecologia natural, que às vezes estavam desconectados da nossa mente, né? Então ela trouxe chaves, ervas, né? Como reconhecer o nosso ciclo, o tipo de ciclo que a gente vive, né? Enquanto a nossa própria menstruação e ovulação, quanto isso interfere no nosso temperamento, no nosso psicológico. Mas o que o médico acha da ginecologia intuitiva? Fomos perguntar para o coordenador do Serviço de Ginecologia do Hospital Fêmea, referência em saúde da mulher. E ele concorda com a Andressa. Tudo que traz para esse olhar introspectivo, analisar o seu corpo, entender o seu corpo, é fantástico. Eu acho que é muito importante. Os chás são milenares, né? E a fitoterapia tem seu papel dentro da medicina. O que nós temos que ter cuidado é que pode ser tóxico, né? Se em uso excessivo, e também não sabemos muitas vezes se ele realmente tem algum um efeito, né? Então faltam estudos clínicos, mas para um paciente saudável, para uma mulher saudável que quer fazer um uso de algum chá, pode usar. Eu brinco que a vagina é o termômetro da mulher. Se nós olhássemos todo dia a secreção vaginal, analisássemos, íamos entender melhor o estado emocional dessa pessoa. A candidíase é um sinal de que o corpo está com uma imunidade diminuída, né? E a candidíase ela aproveita dessa situação e cresce. Ela está deprimida ou ela tem alguma alteração, véspera de prova, né? Algum acontecimento importante, cresce a cândida. E pela prática no consultório, ele afirma: as mulheres precisam conhecer mais o próprio corpo. É mais ou menos como chamar um táxi aqui, né? E embarca no táxi, o motorista, para onde vamos? Não sei. Se a mulher não sabe explicar para o parceiro como se sente bem na relação, como que o parceiro vai conseguir ajudar a sua parceira a ter satisfação na relação? Tem que saber para onde quer ir. Temos muitos tabus ainda, mas é o estímulo a olhar, a entender, a ler sobre o assunto, né, mexer. Por isso, uma parte importante do trabalho da Andressa é o estímulo para que as mulheres se observem. Esse instrumento, chamado espéculo, pode ser um bom aliado. A gente se desconheceu tanto, né, por tanto tempo, nunca nos vemos na vida, que a gente realmente não, a gente nem sabe como é que é aí dentro, né? A gente não sabe nem falar vagina, né? Tipo, é lá embaixo, ou aqui, tá doendo aqui. Palavras também expressam os tabus que envolvem o corpo feminino.
Jéssica é uma leitora assídua de fanzines, um tipo de publicação não profissional que pode abordar todo tipo de assunto. Em uma temporada no Rio de Janeiro, ela descobriu essa história em quadrinhos sobre masturbação feminina. Se ler sobre isso já pode chocar, imagina quando vira tema de estudo. Mas inovador mesmo foi levar o estudo sobre esse tipo de publicação para dentro da universidade. Esse foi o trabalho de conclusão de curso da Jéssica para formatura em jornalismo na URGS. Para isso, ela usou teóricos como o filósofo Michel Foucault e a escritora Simone de Beauvoir, autora de O Segundo Sexo, uma das obras fundamentais do feminismo, na hora de escrever o título Nada de Rodeios. O trabalho recebeu o conceito máximo na Universidade Federal, mas em outras faculdades ele causou polêmica pelo uso de algumas palavras. Meu trabalho fala justamente sobre isso, porque é sobre uma história em quadrinhos que fala de sexualidade, sobre o corpo da mulher. E aí, é muito louco, assim, porque eu falo sobre buceta subversiva e rola esse choque. Então, faz sentido eu estar falando sobre isso, sabe? No estudo, Jéssica provou que o fanzine subverte o que a sociedade impõe às mulheres. Ele questiona muitas coisas a respeito do corpo feminino. Porque a personagem, ela é mais gordinha, ela não se depila. Não existe personagens homens. Então, por isso que eu acho que é uma história muito boa. Assim, não só para ser que foi boa para pesquisar, mas também, quem quiser aprender, assim, sabe? É muito boa. Mostrando recortes de mulheres em revistas femininas, a coordenadora de uma ONG que defende a livre expressão sexual afirma: ao mesmo tempo em que o corpo feminino é o mais exposto, ele também é o mais vigiado. Existe essa necessidade de controlar esse corpo feminino para que ele obedeça a ordens, né? Para que ele obedeça aquilo que o sistema, que o patriarcado quer que a mulher faça. Segundo ela, nossa cultura estimula essa obediência, o que torna difícil perceber quando estamos sendo nós mesmas e quando estamos reproduzindo o que a cultura machista espera de nós. O lance todo é a pessoa ser o que ela quiser ser e puder ser. Enquanto eu sigo regras que nem eu sei de onde vêm ou por que são, eu não estou sendo uma pessoa livre. Mas o que dizem os estudos feministas? O movimento hoje busca compreender que não existe um padrão de mulher. E também pensando culturalmente, assim, no Brasil, a mulher é vista, de biquíni, propaganda de cerveja, objetificada, mas ao mesmo tempo a gente não pode, julgar a cultura no sentido, assim, de como que isso é errado, enquanto tapar o corpo é certo. O que é ser oprimida? É mostrar o corpo ou ter o corpo tapado, né? Isso é muito relativo na questão cultural. Pesquisas atuais afirmam que não faz mais sentido falar em um único feminismo. Eu acredito que tem um movimento, assim, dessa aceitação de algumas questões que foram proibidas, talvez, da mulher. Por exemplo, a mulher não pode gostar da sua menstruação, a menstruação é nojenta. Então, existe todo um movimento, talvez hoje que eu enxergo, assim, da mulher usar, não sei se já viu aquele copinho, coletor, mas ao mesmo tempo a gente não pode associar isso ao ser mulher, porque existem mulheres que não menstruam, mulheres que não têm útero. Mas nem só com palavras se pode denunciar o que vem acontecendo com o corpo da mulher. Muitas vezes a arte ajuda a tirar da escuridão todas as violências que vêm acontecendo com o corpo feminino. Na dureza de um porão que já foi palco de torturas, a sutileza de tecidos leves. É entre delicadezas que a arte ajuda a questionar a submissão do corpo da mulher. E quem faz isso é uma jovem artista. Na performance Submergir, Isabela ficou 1 hora entregue à água e a quem quisesse participar. E o que descobriu fala muito sobre como os corpos femininos são vistos pela sociedade. As pessoas, elas agiram com muita violência comigo, me violentando com a própria água. Então não foi nem necessário falar para elas, me violente com essa água, que elas agiram dessa forma.
só tu tá um pouco sujeita a esse tipo de situação que isso acaba ocorrendo com muita frequência, né? Vem todo de um histórico de patriarcalismo enorme. Tudo que as pessoas faziam eu sentia com muita profundidade, assim. Principalmente quando mulheres faziam isso. Mulheres também foram Sim, violentas? Também. Principalmente homens, mas mulheres também foram. É muito oprimido e o opressor, assim, oprimido quando ele tem o poder acaba ficando um pouco opressor também. Foi muito louco, porque eu não imaginei, assim, que mulheres não teriam essa consciência de estar ali violentando outra mulher, sabe? A exposição foi montada no prédio do Instituto dos Arquitetos, que já foi sede do DOPS, a polícia política da ditadura. Nas escadarias, Isabela pendurou ervas como canela, artemísia e boldo, para reivindicar que o aborto seja uma decisão da mulher. Ela também carrega pedras para simbolizar as que foram torturadas pela ditadura. Um dos maiores exemplos de resistência a que um corpo pode ser submetido. Tu também borda o nome dessas mulheres, né? Mulheres que foram violentadas. Sim, naquela instalação ali no canto, eu trouxe alguns nomes de algumas mulheres que foram violentadas e os seus casos tiveram grande repercussão nacional. Nesse ato de bordar, eu tô cosendo essas memórias, né? Eu tô deixando marcado. E o bordado, ele tem muito da ancestralidade, né? Do fazer da mulher. E eu acho importante trazer um pouco disso no meu trabalho também, trazer um pouco da memória das nossas ancestrais, das nossas avós, e fala um pouco sobre a feminilidade também, né? Mas eu acho que é de um outro lugar, que não é do lugar da mulher doméstica, usado para denúncia sobre essas mulheres. Mulheres que com suas histórias, atitudes e crenças fazem com que a liberdade seja a principal regra. Entra en la conciencia una aurora que al brillar